Olá, sejam muito bem-vindos ao DomusCast, o seu podcast católico. Eu me chamo Wesley Paulo, sou missionário na comunidade Canção Nova há quase 20 anos. Sou casado com Andresa, também que é missionária na comunidade Canção Nova. Sou pai de 3 lindas crianças. Sou psicanalista clínico, sou logoterapeuta e também sou autor e escritor do livro A Linguagem da Cruz. E hoje eu tenho a grata satisfação, nesse primeiro episódio, de ter a minha irmã de comunidade, ela que também é casada, ela que também é mãe de 3 crianças, ela que cuida da sua mãe, né, ela que vai contar um pouco da história da sua vida, né, e ela que tem quase 30 anos de comunidade também. Micheline Teixeira. Tudo bem, Misha? Satisfação também estar aqui com você e tomara que esse bate-papo, né, seja agradável para as pessoas que vão estar nos acompanhando. Eu chamo ela de Misha porque aqui na comunidade a gente tem que chamar ela por Misha, né? Mas Micheline, se apresenta um pouco, fala de onde você veio, de onde você nasceu, como foi a sua criação. Ok. Então, eu sou Micheline Teixeira, eu sou casada com o Laércio Teixeira, né? E temos 3 filhos, né? A Maria Tereza, Miriam e Rafael. Eu vim da Bahia, eu vim de Feira de Santana, na Bahia. O Laércio, casei com Pindense, né? Pindamonhangaba, né? É quase um trava-língua, né? Então, nós estamos aqui na comunidade há 27 anos exatamente. Eu vim da Bahia e na minha cidade, na época, em 95, 94, eu acho mais ou menos, tinha Canção Nova lá. Então, eu conhecia Canção Nova, né? O núcleo da Canção Nova que morava lá. E lá fiz meu caminho vocacional. Depois a comunidade saiu de Feira de Santana e ficou só em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Então, eu fiz 2 anos de caminho vocacional e entrei em 98 para a Canção Nova. Vim morar em Queluz, São Paulo, né? 2003 eu me casei. Aí já engravidei na lua de mel, tive a Maria Tereza. Maria Tereza, ela nasceu com 29 para 30 semanas de gestação, ficou na UTI quase 2 meses. Ela nasceu com uma paralisia cerebral. Ela é um longo processo, né, de reabilitação, né, do mais. Até hoje, né, ela anda diferente de nós, ela tem aquela passada equina, né, anda de pontinha de pé. Depois eu tive a Miriam em 2005. A Miriam também ficou na UTI, mas já foi menos tempo, ficou uns 10 dias só, né? Eu tenho uma dificuldade durante a gestação. Eu tenho adenomiose, eu tenho, assim, sérios riscos de trombose, aquela coisa. Então, isso dificulta bastante a minha gestação. E em 2008, nasce o Rafael. O que aconteceu com o Rafael para ele ficar na UTI? Eu tive infecção urinária e não consegui tratar. Os antibióticos que eu podia tomar, ou eu passava mal ou não fazia o efeito necessário. Eu sei que a bactéria, o Rafael contraiu, e essa bactéria ela se fixou no intestino. O Rafael quase que ele teve o intestino necrosado, mas graças a Deus. E eu digo assim, por intercessão de Frei Galvão, né, a gente rezou na época. Eu lembro que a Vanúzia, que é da comunidade Canção Nova, a Vanúzia veio me visitar junto com a Alexandre e a Roseni, que são meus compadres, eles são os padrinhos da Maria Tereza, e nós começamos a fazer a novena de Frei Galvão, e nós tomamos as pílulas de Frei Galvão, e logo assim o Rafael recebeu alta e ficou sem sequelas, graças a Deus. Então essa foi rapidinho assim como foi que... Você deu uma passagem, uma pincelada, mas a gente vai adentrar cada situação, cada fase da sua vida. Como foi a infância da Micheline lá na Bahia? Teve muita dificuldade? Foi uma vida muito, muito tranquila? Pai, como que era pai, mãe, irmãos? Pode contar um pouco pra Então, gente. eu sou filha única do casal, né? Como fala assim, filho de sangue, né?
Sou filha única. Antes de mim, minha mãe teve 2 abortos naturais, né, assim. E antes de eu nascer, a minha mãe queria muito ter filho e não conseguia. Até que surgiu a adoção do meu irmão mais velho e faleceu em 2024, né? Então minha mãe adotou o meu irmão mais velho e depois de um tempo, acho que de 8 anos mais ou menos, eu nasci. Minha mãe engravidou de mim já com quase 40 anos, minha mãe engravidou. Quando meu irmão tinha 6 anos, ela engravidou de mim. Quando eu tinha 8 anos, alguém colocou o meu segundo irmão na porta da minha casa, dentro de uma caixinha. Meu pai é caminhoneiro, era caminhoneiro, já faleceu também. Meu pai faleceu em 2019. Meu pai era caminhoneiro, então foi uma infância normal, né? Porém, de dificuldades financeiras, porque caminhoneiro, né? Principalmente na época, era bem difícil. Então, meu pai ficava 15, 20 dias fora de casa, dinheirinho contado. Eu lembro que minha mãe vendia peruca. Ó, minha mãe fazia, Nossa, ela fazia trança lá sabe o que chama? É artesanal aquilo lá. Minha mãe, ela fazia lá tinha uns fios de nylon, ela pegava certo. cabelo de verdade e ela era de forma artesanal, eu sei que montava aquela peruca inteira, ou então aqueles apliques, sabe, que fazem trança, Sim, bem artesanal. Eu lembro que minha mãe fazia a montagem, o negócio era com madeira, para ela poder tecer aquele negócio lá, né, tecer os fios de cabelo. Então, financeiramente, nós vivíamos bem ali, bem bem justinho, regradinho. bem regradinho. Mas nada que eu dissesse assim, olha, passava fome, essas coisas, não, isso não tinha, né? Mas era uma infância de boas memórias também. A memória da gente ir para a praia, meu pai no caminhão, em cima de um caminhão antigamente, né? Acho que não tinha tanta. Não, não tinha não, né? Porque eu não usava nem cinto de segurança naquela Não, época, né? usava, não tinha isso. Meu pai lotava o caminhão com os amigos do meu irmão, algumas amigas minhas, e a gente ia para a praia, passava o dia e voltava, né? Morava na Bahia, né? Perto de Salvador. Eu tinha uma infância assim, eu pude estudar, meu pai sempre se esforçou, eu tinha uma certa facilidade para estudar, meu pai sempre pagou uma escola particular para mim ali no bairro, que dava para Sim. pagar, né? E ia tudo muito bem. Aí meu pai começou a ganhar mais dinheiro, meu pai começou a ser comerciante. Então meu pai comercializava o sal e comercializava o couro de boi. Então meu pai começou a ganhar muito dinheiro, mexer com muito dinheiro, mas ele não era um bom. A gente percebeu assim que meu pai, ele cometia adultério. Porque quanto mais dinheiro, entra a vaidade, entre aspas, amigos, Mais né? pessoas se aproximam, né? Demais, demais. Ou é para beber ou é para ganhar alguma Justamente, meu coisa, pai né? virou alcoólatra, né? Então, essa foi uma fase ruim. A gente tinha muita coisa, então aquela questão financeira que tinha antes, a gente já não tinha mais. Mas eu já não tinha os meus pais bem. Eles nunca se separaram. Eu lembro que até uma certa época, eu era meio doidinha na cabeça, né? Eu falava assim, separa, mãe. Como é que a senhora vai ficar com um homem que te trai dessa forma? A minha filha, eu casei para a vida inteira. Porque meu pai traía minha mãe, mas ele não era violento com a minha mãe, sabe? E ele não deixava de colocar as coisas dentro de casa. Então a minha mãe falava assim: ah, é bom te separar do seu pai. Eu casei para ficar com ele a vida inteira. E isso, já pulando para o final da vida do meu pai, eu volto para minha infância, sabe, Wesley? Eu entendi muita coisa. Claro que cada de um pai que não batia na minha mãe, que me respeitava, que respeitava os meus irmãos, que fazia tudo por nós, né? A situação do adultério do meu pai magoava minha mãe e era uma situação dele com Deus.
Mas eu vi assim a força desafiadora do espírito que minha mãe tinha dentro dela de não abandonar meu pai. E de fato, a minha mãe enterrou o pai. A minha mãe nunca pegou do meu pai. E a minha mãe até Aquele juramento que ela fez, ela foi até o final. foi até o final. Então, assim, quando meu pai estava muito doente, a minha mãe estava lá junto. Claro que minha mãe já estava idosa, né? Foi agora em 2019, hoje minha mãe está acamada, eu cuido dela. Mas a minha mãe estava junto, minha mãe nunca abandonou meu pai, né? Então isso eu trago, né, dela. Mas a minha infância foi uma infância normal, sempre fomos de igreja, né? Meus pais iam para missa pelo menos todos os domingos. A minha mãe já ia diariamente. Depois dessa fase do meu pai de dinheiro, meu pai disfarçava e ia de vez em quando nos domingos. Mas eu fui criada na religião católica. Isso foi muito importante para mim. Então, a fé em Deus, a devoção à Virgem Maria, o rezar o terço, fazer novena. Então, tudo isso foi assim. E uma lembrança boa que você traz do seu pai, ou outras lembranças, né? Porque isso que bem que você trouxe, o adultério, que atinge toda a família, né? Mas quando a gente tem a ciência, muitas vezes a criança não tem essa Sim, ciência, sim. atinge mais o casal. Mas você teve uma boa infância com seu pai, de conviver, saudade de algumas Sempre. coisas? Sabe uma coisa que eu nunca esqueço, Wesley? Era quando meu pai chegava, aquela alegria. E quando meu pai ia viajar, meu Deus, meu coração ficava acabado. Eu queria ir com ele. Eu cheguei uma vez a subir escondido na, na parte de trás do caminhão onde fica a carga. E por Deus, que o caminhão, foi Deus, né? Que o caminhão, na esquina da minha casa, o caminhão parou. Meu pai não sabia o que era, não sabia o que era. Meu pai me descobriu em cima da carga lá, escondidinha ali no caminhão, de tanto que eu amava meu pai. E eu sabia que meu pai me amava muito, muito. Então, assim, essa lembrança eu nunca vou Esquecer, não esquecer, não. ficou guardado, É, marcado, né? justamente, e isso que precisa, sabe, ficar marcado em nós filhos. Às vezes, como eu falei, todo caso, cada caso é um caso, mas assim, às vezes, o filho, ele toma a dor daquela mãe que foi traída pelo pai. Claro que é dolorido, é muito dolorido. Mas não se esqueça, quando se fala do matrimônio, o matrimônio é só entre o homem e a mulher. Então, entre o pai e a mãe lá. Sim. A relação conjugal, ela foi abalada. Mas não transfira isso para você como filho, né? Porque tem gente que Sim. carrega uma mágoa para a vida inteira do pai ou da mãe, daquele que traiu, daquele que abandonou. Sim. Mas a coisa, ela não é assim, né? É conjugal. Entre pai e mãe, pai e filho já é outra coisa, né? Então, essa coisa do meu pai, isso, graças a Deus, antes, que quando o pai adoeceu para morrer, ninguém sabe quando a pessoa vai morrer, Sim. só sabe que a pessoa está mal, né? Eu lembro que eu morava lá em Belo Horizonte, na missão da Canção Nova em Belo Horizonte, eu fui visitar meu pai. Então, eu fui para passar um mês lá com meu pai. Gente, como eu resgatei profundamente o amor do meu pai. Mas eu em relação a ele. Sim. E como eu fui terapêutica para ele. A minha presença lá para ele era tão importante que na hora que eu fui embora, e foi a última vez que eu vi meu pai, que depois, quando eu voltei, ele já tinha morrido. Sim. Eu voltei para o enterro do meu pai, não deu tempo de eu ir. O meu pai falou assim: mas quando que você volta? Eu falei assim: eu vou voltar logo, porque agora eu preciso dar mais assistência para o senhor. Aí ele falou assim: não, você tem que cuidar da sua mãe. Eu falei: não, eu vou cuidar da minha mãe, mas eu vou cuidar do senhor. Nossa. Legal. Foi assim umas coisas boas. Então, assim, da minha infância eu lembro muito desse amor do meu pai.
E até mesmo o seu pai queria que você cuidasse da sua mãe, né? Cuidasse. E, de fato, o pedido dele está sendo cumprido Está agora. sendo cumprido, que é uma história que a gente vai contar lá, né? Que não tem sido fácil, né? Não, Mas não é também fácil. você tem, além de cumprir o que o seu pai pediu, você está cumprindo o mandamento de Deus, né? Mandamento. Honrar pai e mãe, né? Quarto mandamento. Ó. É. Agora, Misha, como que foi a sua adolescência, né? Teve muitos namorados, foi uma menina que só quis estudar. O que você pode contar da sua adolescência, Da daquilo minha que você adolescência, viveu, né? olha, da minha adolescência eu lembro que eu frequentava muito a igreja, mas eu namorava, assim, bastante até. Mas quando eu falo da parte da igreja, era muito bom, Sim, sabe? Porque eu tocava violão, pouquinho, até hoje eu toco um pouquinho, né? Mas eu tocava nas missas, aquilo ali era tão importante para mim, sabe? sim, Eu vi ali que a minha fé ela ia crescendo ali, no ambiente eclesial, né? Ambiente da igreja, que a minha fé ela foi aumentando e foi ali que eu fui percebendo que eu tinha uma vocação. Sabe por que eu falo isso? No bairro que eu morava, no bairro que eu morava ali. Aliás, assim, nós somos ali em 3 bairros muito próximos, Cidade Nova, Parque P e Campo Limpo na época. Na época tinha esses 3 bairros, mas depois tem mais outros, Mangabeira, mas tudo que fazia parte da minha paróquia, os bairros que faziam parte da minha paróquia, nós tínhamos convento, nós tínhamos seminário, e com o tempo foram surgindo as novas comunidades. Então ali era um ambiente, até hoje é assim, é um ambiente muito funcional. Porque se vê ali as freiras, pô, chama atenção, né? sim, Elas ali trabalhando em prol da igreja. Você vê ali, você anda um pouquinho mais, você tem um seminário menor, né? Tem uma congregação que cuida. Tem mais uma congregação ali próximo, tem novas comunidades. Então, ali é um celeiro de vocações. Então, aquilo dali me fez entender que eu tinha uma vocação. Eu não sabia exatamente qual, e aí depois a Canção Nova entrou na minha vida. Aí eu disse, poxa, é aqui que eu quero, né? Mas eu era adolescente normal, adolescente perdida, no sentido assim, ó, qual que vai ser meu caminho? Ao mesmo tempo que eu tinha uma vocação, eu queria namorar, eu queria casar, entendeu? sim, Mas às vezes não sabia escolher direito. É, eu me envolvia, por exemplo, com as amigas, porque estava todo mundo fazendo, eu fazia também, então eu fazia errado, sim, né? Pequei, pisei na bola. Então, assim, mas eu fui uma adolescente normal. Então, não tive, assim, nada demais que eu pudesse contar. Mas se hoje eu pudesse voltar lá atrás, nossa, eu queria ter sido diferente, sabe? Ter me guardado mais. Eu queria ter estudado mais. Eu vi que eu perdi muito tempo, eu não dei o meu melhor para estudar, sabe? sim, E quando a gente estuda, e a gente para, quando você estuda, você encontra uma verdade. sim, Você busca uma verdade. E essa verdade tem nome, essa verdade é uma pessoa, né? E essa verdade liberta. Quem é essa verdade? Jesus. Não é que você, não é que você precisa estudar religião, não, você precisa encontrar a verdade. Então, faltou isso na minha adolescência, sim, né? Que hoje não, já, né, com os meus filhos, o mais novo tem 16 anos, né? Minha filha mais velha tem 21, a outra tem 19, o menino 16. Então, assim, é isso que a gente vai cultivando neles, estude, busque a verdade, o seu caminho, aonde Deus te chama, né? Isso, onde então, Deus te conduz, né? aonde Deus te conduz, né? Não precisa ser da Canção Nova, né? A gente nunca fez aquela força para os nossos filhos fazerem um vocacional da Canção Nova. A gente deixou muito livre. Se você quiser, nós vamos te apoiar. Se você não quer, aonde você quer ir? Mas precisa ir para frente, né? E acho que Porque falta também, isso. né, Misha, são outros tempos, né? São outros tempos. Se você for pensar, é,
Na sua adolescência, foi outras coisas que eram perigosas, né, para a época. Hoje já muitas coisas diferentes, né? Hoje o advento da internet, hoje a inteligência artificial, né? E se as crianças hoje estão mais conectadas, né? Igual a gente fala assim, o perigo da pedofilia, sim, né? os golpes, né? Bancário, internet, né? Então, hoje se vive mais essa dificuldade, né? Isso. Mas aí, Misha, como que você se descobriu, assim, como foi o seu encontro pessoal com Cristo, né? Como se deu esse encontro antes da Canção Nova? Como que você se encontrou? O meu encontro foi assim, eu tinha um namorado, eu gostava muito dele, ele começou a me trair, por fim a gente terminou. Mas eu saí machucadíssima. Nossa. Pense uma pessoa machucada, triste, até meio deprimida eu fiquei, sabe? Me senti a pior pessoa não, assim, a pessoa mais rebaixada da face da terra, né? Imagina. Eu falei, puxa vida, eu dei o melhor de mim e eu fui rejeitada. Então o sentimento de rejeição foi muito grande. Então o que aconteceu? A Canção Nova já morava lá na minha cidade e a minha mãe teve a sacada, né? Eu não queria ir para lugar nenhum, eu só queria ficar dentro de casa. Então a minha mãe falou assim, olha, e eu dirigia, né? E eu tinha carro, eu trabalhava. Minha mãe falou assim, olha, me leva lá no grupo de oração da Canção Nova, que era no centro da cidade. Minha cidade é grande. Me leva no grupo de oração da Canção Nova, que eu quero ir para lá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fui para levar a minha mãe, mas na verdade a minha mãe queria que eu fosse. E lá eu conheci as meninas da Canção Nova, na época era a Verinha, Alice, tinha o Adão, Divino, nem lembro mais quem morava lá. Mas esse sim. E lá eu recebi oração, e eu comecei a frequentar a Canção Nova, e foi assim que eu tive aquele encontro pessoal com Jesus, porque eu sempre fui de igreja. Eu ia para a missa, eu nunca deixei de ir para a missa, eu me confessava. Mas naquele dia eu falei assim, nossa, eu não sou a pior, um trapo, eu não sou qualquer coisa, né? Sim. Eu sou alguém importante. Lá eu fui me descobrindo, né? Naquele grupo de oração da Canção Nova. E dali eu comecei a participar, tem um grupo de oração lá na cidade, que eu comecei a frequentar de novo, né? Voltei a frequentar o grupo de oração e foi muito bom para mim. Então lá eu descobri a minha vocação e eu lembro que a Anice falou assim, eu falei para a Anice, eu sei que Deus me chama, mas para onde? Ela falou, final de semana vai ter nacional na Canção. Você não vai? Ah, você vai ver se você é Canção Nova ou não. Se você descarta, não, deixa para depois. Vai, você não tem nada a perder. Eu fui. Ah, tia Eliana Sal, Ricardo, eles moravam lá. Lembrei agora. Um abraço para eles agora. Qual era a missão mesmo? Qual cidade que era a missão? São Gonçalo dos Campos. São Gonçalo. Isso. São Gonçalo, fazendo uma pergunta, era cidade do Padre José Augusto? Não, né? Não, não era. Mas o Padre José Augusto morou lá. Eu lembro que nessa época. Ah, verdade, olha. Quando eu já estava para entrar na Canção Nova, o Padre José Augusto foi morar lá. Mas era o José Augusto, porque ele era seminarista. Sim. Aí ele se ordenou e continuou lá por um tempo. Entendeu? Sim. Mas foi assim, foi com a Canção Nova que eu tive aquele encontro pessoal. E aí eu fiz meu encontro vocacional, passei a frequentar a Canção Nova, às vezes saía em evento com as meninas, com o pessoal, eles iam pregar, eu ia para tocar violão. E como foi o seu caminho vocacional? Porque na minha época, eu bem mais distante, eu comecei a fazer o caminho vocacional em 2002, mais ou menos. Sei. Na minha época, eu fiz por carta, né? Eu comecei, era ali em Brasília, eu comecei a fazer
mandei a carta, aí na época a responsável era até a Silvinha. E a Silvinha falou, agora não deu, tal, porque já passou o redão, né? E explicando que o redão, que pra gente que faz caminho vocacional para a Canção Nova, é o primeiro encontro que a gente, que a gente costuma dizer, a gente lança a rede e pega todo tipo de peixe, né, ali, né? Mas na minha época era muito rápido o caminho. A gente fazia, primeiro ano que eu fiz era quase um ano. Você iniciava o caminho vocacional, no final do ano você já ia entrar para a Canção Nova. No seu era assim? Era assim também. Só que eu pedi para esperar por mais um ano. E o motivo maior era que meu pai não estava feliz para eu entrar. Aí eu falei assim, como que eu vou entrar para a Canção Nova sem a benção do meu pai? Entende? Sim. E outra coisa, eu ainda estava assim, será que eu vou conseguir entrar para a Canção Nova? E se eu não casar? Eu tinha esse medo de não casar. Então, eu falei assim, como é que eu vou entrar para uma comunidade se eu ainda tenho esse medo? Então, foi tão importante esse outro ano que eu fiz encontro vocacional, dentro de mim falou assim, ó, eu quero muito casar, e eu vou rezar muito para casar. Eu pensava assim, né? Mas não vai ser isso que vai me empatar de entrar para a Canção Nova. Então, uma coisa já foi resolvida. A segunda é que por graça de Deus, meu pai foi amolecendo o coração e meu pai falou assim, não, minha filha, vá mesmo. Esse mundo aqui fora não é bom. Você está indo para um bom lugar. Então eu vi que aquele segundo ano foi importante para eu ter feito. Nossa, não, né? Engraçado voltar a lembrar essas coisas, né? Rememorar tudo isso, né? Dá até uma sensação, né? Assim, sensação boa. Boa, né? Eu fiz 4 anos de caminho. Eu fiz 1 ano de carta, aí depois eu fiz o segundo ano, aí eu recebi um caminho longo, aí quando eu retomei já eram 2 anos de caminho. Aí teve que fazer mais 2. Mais 2, então no total foram 4 anos, né? Então tudo lá na missão de Brasília. Mas tudo tem um porquê, né? Tem todo um porquê, né? Porque para mim eu não entendia na época. E meio que na época minha mãe também adoeceu. Teve um câncer e foi até providencial. Você cuidou dela? Eu não ter ido, porque foi o ano que eu cuidei dela, né? Até ela se restabelecer. E foi engraçado que quando eu fiz o caminho, aí quando eu voltei, já era metade do ano. Na época foi até a Bia, né? Tá em São Paulo, a Beatriz, aí ela falou, Wesley, você não quer fazer o pré-pertença, né? Aí eu falei, quero sim e tal. Aí ela falou, vai lá e tal. Aí eu fiz o pré-pertença, passei, fui chamado por pertença e aqui estou há 20 anos. Olha, né? que legal. Também, né? Aí para dizer, há um tempo debaixo do céu, né? Para cada coisa, né, Micha? Tempo para esperar, né? Tempo para prosseguir. Eu também precisei esperar. E foi bom, não foi bom? Foi ótimo, né? É ótimo, né? E hoje a gente entende, né? A gente olha para trás assim, a gente fala, não com um mago no coração, mas a gente fala, era necessário. Né? Tem uma música do Frei Gilson que eu estava escutando esses dias. Não quer? Não tem como é que é? Não tem a pressa. Ou é dele ou ele estava cantando, mas ele fala assim, ó, tenha paciência, espere, calma, né? Faz parte, né, da vida. Aqui, como foi os 2 primeiros anos seu aqui, né, na comunidade, porque a gente falou pré-pertença, o pré-pertença não, a gente falou que é o pré-discipulado e o discipulado, né? No meu ano, não existia, foi quando começou o pré-discipulado. Então, todos aqueles jovens que comigo entraram para a Canção Nova, o que aconteceu? Fomos divididos em 2 grupos. Um que foi para o pré-discipulado e outro para o noviciado. Na época chamava noviciado. Então eu fui para o grupo do noviciado, então eu fui direto para Queluz. Os outros pré-discípulos foram para as casas de missão. Então eu fiquei 6 meses em Queluz, foi assim, lá é um lugar lindo, maravilhoso, né? Sim. Mas pense que eu morava numa cidade grande, agitadíssima.
Foi um baque morar ali, né? Mas foi de muitas graças também. Foi de muitas graças. Ali, eu fiz grandes amigos, que até hoje nós somos, né? Alguns já saíram da comunidade, mas a gente tem até um grupo de WhatsApp, é muitos velhos Sim, agora, é dos velhos, dos veteranos. dos 50, né? 50 a mais. Mas a gente se fala quando algum vem por aqui em Cachoeira, a gente se reúne, a gente se encontra, e é muito bom, né? Então, eu fiz grandes amigos, eu conheci mais o Carisma Canção Nova. Na época, a gente conversava, o Padre Jonas ia muito lá, então a gente tinha um acesso grande ao Padre Jonas, a comunidade era menor, né? Passados 6 meses em Queluz, eu fui para Cachoeira Paulista. Nós morávamos ali onde é hoje a pousada da Canção Nova. Antigamente a gente chamava alojamento. Alojamento, né? E foi assim, foi improvisado para a gente morar lá, né? Todo um andar para a gente morar lá. Então, tinha seminaristas, né? E nós leigos, rapazes e moças, né? O padre Edmilson, na época era o seminarista Edmilson, ele era mestre, tinha a Nilra. Tudo era seminarista, né? Tudo era seminarista, não tinha muitos padres. Era o padre Jonas, era quem? Era o padre, era o Frei Carlos, que é o padre Carlos Sim. hoje, né? Eram os padres que tinha na Canção Nova, né? Então, e nessa segunda fase do meu noviciado, eu fui para a televisão, trabalhar na TV. Na primeira parte do noviciado, a mestra era a Verinha. Segunda parte era a Nilra e o padre Edmilson. E aí eu fui trabalhar na televisão, mas engraçado, não sabia, nunca tinha trabalhado em televisão, né? E lá fui aprendendo a fazer, e como que eu amo trabalhar na televisão. Hoje eu trabalho no portal Canção Nova, mas faço a mesma coisa, faço vídeos para o portal, né? Atualmente eu produzo documentário, então eu fiz um documentário o ano passado, 2024, que é sobre o purgatório, né? O tema é Purgatório, uma porta para o céu. Quem quiser assistir, vai lá no CN Plus, põe lá Purgatório, já aparece. É um documentário de 1h30, mais ou menos, com o professor Felipe, Padre Paulo, Ricardo, uns testemunhos de pessoas que perderam pessoas amadas. Tem o Padre William também, que testemunha ele, a quase morte dele, né? Sim. Mas tudo na visão do purgatório, que é uma porta para o céu. E esse ano eu estou produzindo um outro documentário, ó, primeira mão aqui, ninguém, né, a gente não fala para ninguém. Estou produzindo um documentário sobre as indulgências. Mas vai ser lançado esse ano? A gente quer lançar esse ano ainda. Mais para frente? Não, esse ano, se Deus quiser, nós vamos lançar. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso. Só que é um projeto que ele demanda tempo, né? Porque ele é muito cheio de arte, é muito cheio de Sim. detalhes, né? Mas nós estamos trabalhando, né? Eu e o Laércio, ele é amor, né? Sim, sim. Vai viajando, sai, né, gravando, é muito legal. Mas então, nessa segunda fase do meu noviciado, eu fui trabalhar na TV, né? E depois eu continuei aqui no ano seguinte. E no ano 2000, eu entrei em 98. Certo. Então, 98, 99. No ano 2000, eu fui transferida para a missão do Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá. Laércio é do meu noviciado, só que a gente não namorava, a gente não se gostava, nada. E enquanto eu fui para o Rio de Janeiro, olha como Deus tem as coisas, né? Enquanto eu fui para o Rio de Janeiro, o Laércio foi para Roma. O Laércio ficou 10 meses lá, eu fiquei 6 meses no Rio. Eu voltei, depois ele voltou, e a gente começou a conversar. E aí a gente começou, depois de um tempo, a gente foi pedindo, né? Aqui na Canção Nova é assim, né? Você faz o caminho de namoro. Então, mas na sua época já existiu o caminho do namoro? Já existia. Só que não era uma coisa assim muito estabelecida. O Padre Jonas, ele sempre falava essas coisas com a gente, ó. Primeiro a gente vive, depois a gente cria a regra, né?
Então, no meu tempo, não existia algo assim estabelecido. Quanto tempo vai ser de caminho de namoro? Então, tempo de conversar, né? Só conversar. Mas eu sei, Wesley, que em 2 anos e meio, mais ou menos, nem sei se foi isso tudo. Foi, em 2 anos e meio, eu fiz caminho de namoro, namorei, noivei e casei. Como surgiu o sentimento pelo Laércio? Porque você acabou de dizer ali que o caminho de vocês, cada um foi para um canto. Foi para Né? um Você canto. para o Rio e ele para Roma. Isso. Mas como se deu esse entendimento assim, eu estou sentindo, estou gostando, estou sentindo falta? Já existia isso? Eu não me lembro muito bem como, mas eu comecei a gostar dele primeiro. Eu lembro que a gente apresentou um programa junto. Não lembro mais como que era. Acho que era Tô Ligado, alguma coisa assim. Nós apresentamos um programa juntos. Engraçado que a mãe do Laércio falava assim, e eu já gostava dele, mas eu fiquei quieta, né? A mãe do Laércio falou assim: ô Laércio, eu acho que essa menina gosta de você e eu acho que vocês vão dar certo. E acertou, né? E acertou, mas demorou, viu? Demorou. E o Laércio fez caminho de namoro com 2 pessoas da comunidade Foi? antes de Essa mim. história eu não. Ele fez, eu não vou dizer os nomes, Não, é tá? bom guardar sigilo. Já passou, Já né? passou. Né? Então, ele fez caminho de namoro com 2 pessoas antes, 2 moças antes, aqui na Canção Nova, e não deu certo. Quando ele voltou de Roma, e eu voltei do Rio de Janeiro, eu falei assim, meu Deus, não vai dar certo eu e o Laércio, né? Eu preciso esquecer, não sei o quê. Aí um dia eu comentei com a minha mãe, e eu chorava. Aí a minha mãe lá Bahia falou assim, minha filha, ó, na época, não sei se hoje. E naquela época só tinha esse tempo, né? Não é? Tinha WhatsApp, não tinha Skype. Não... Tinha um tal de ICQ. Sim, eu tinha um ICQ, lembro. Mas dentro da Canção Nova Interno, né? era interna, era um WhatsApp reduzido só dentro da empresa, Sim. tinha umas coisas assim. Era muito limitado. Então eu escrevi uma cartinha para o Laércio, só que o Laércio já tinha conversado assim, um pouco, a gente tinha se visto logo que ele chegou, nós éramos do mesmo noviciado. E uma coisa que marcou o Laércio foi assim, quando ele chegou, que eu vi, imagina, eu fiquei nervosa, né? Mas assim, sabe quando a gente vai se encontrando assim, eu falei assim, nossa senhora, se fosse a senhora que estivesse no meu lugar, o que a senhora faria? Aí veio uma palavra assim no meu coração assim, seja amiga dele. Eu falei, Laércio, seja bem-vindo. Então foi super acolhedora, né? E ele falou assim que quando eu fui acolhedora com ele, aquilo dali mexeu muito com ele. E ele foi rezar. Certo momento, daí ele falou assim, Jesus, eu já tentei 2 vezes na Canção Nova e não deu certo. Eu quero fazer alguém feliz. E eu quero me casar um dia, eu quero fazer essa pessoa feliz. E ele disse que nem lembra mais dessa oração, mas na época ele me contou, Sim. né? Daí ele falou que na hora que ele fez essa oração, ele lembrou de mim. Falou, olha, Micheline. Então, quando eu entreguei a carta para ele, que ele leu, eu falei, vou conversar agora com ela. E daí ele foi lá, me chamou, a gente conversou. Daí eu falei assim, olha, Laís, eu queria falar para você dos meus sentimentos. Mas olha, eu não estou dizendo para você pra gente namorar, eu estou dizendo para você que eu só precisava falar. Ele falou assim, não, nós vamos fazer o caminho. Nós vamos nos conhecer melhor e nós vamos. E eu sei que naquele dia nós falamos com os nossos formadores. Ele não me lembro muito do meu processo, mas aí eu sei que tinha que escrever uma carta e para namorar, né? Liberaram o caminho de namoro, beleza, nós fizemos uma carta para namorar. E sabe que era feita a carta? Sabe como foi que nós fizemos a carta? Como que era? Nós ficamos ali no Rincão do Meu Senhor, que é aquele menor, né? Para Sim. quem estiver assistindo, né? É o centro de evangelização Rincão. E nós sentamos ali, tinha uma mesinha ali, e nós ficamos nós dois. Mas como que a gente vai escrever a carta? Eu já queria romantizar a carta para o conselho da comunidade, dizendo que a gente queria namorar. Falei, Micheline, não precisa disso, é do seu objetivo. A gente quer namorar. Pronto. Enquanto a gente estava fazendo, né, naquela discussão de como que seria a carta, o Padre Jonas, era final de acampamento, era um domingo à tardinha, o Padre Jonas estava fazendo uma caminhada. E o Padre Jonas olhou para a gente, uai, o que vocês estão fazendo aí? Você vê como que era
Eram poucas pessoas na comunidade, né? Aí o Laércio ficou brincando, ô padre, a gente tá fazendo a carta para pedir para namorar. E o padre sorriu e fez assim, ah, tá bom. E continuou também, olha que Que loucura. legal, hein? Muito legal, né? E assim, a gente mandou a carta, foi liberado. Aí eu fui morar em Queluz, passei acho que uns 4 meses em Queluz, voltei para lá. De Queluz, eu fui transferida para Fortaleza e o Laércio permaneceu em Cachoeira Paulista. Nossa, Passamos o namoro longe, né? Mas olha, mas a gente não deixou de se comunicar. E já tinha a questão do e-mail, já estava mais difundida a questão do e-mail. sim. Então a gente se falava por e-mail. E a gente sempre falava. E tinha uma. Você lembra que antigamente tinha um orelhão, Sim, tinha cartão, né? O Laércio saía pedindo cartão para Deus e o mundo. Gente, quem tiver cartão me dá que eu preciso ligar para o Michelin. Então, o Laércio, ele brinca até hoje, que no bolso dele tinha sempre um monte de cartão. sim. Por quê? Não é que os cartões estavam cheios. Às vezes tinha um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, né? Que ele ia falando comigo. Tirando, colocando. Mas era assim, mas a gente não deixava de se falar. E a minha casa liberava, porque a gente tinha telefone fixo. A minha casa liberava, eu lembro que na época éramos eu e o Márcio, que namorávamos na casa. Eu namorava com o Laércio, o Márcio namorava com a Ziza. Então, cada um tinha, uma vez por semana, autorização para ligar. E tinha tantos minutos para falar, porque também a ligação era cara. Caríssimo. Era caríssimo. Mas a gente se falava. Ali a providência já agia, né? Já agia, nossa, Que a gente costuma dizer aqui na Canção Nova que a providência ela rege tudo, né, rege Michelin? tudo. Então, até mesmo isso que você falou, assim, de não desperdiçar, né? Ah, tem dois pontinhos aqui no cartão, vou jogar fora, não jogava, guardava. Guardava. Usar, Então, aí, Misha, como que foi passou esse período do namoro, do noivado, como que foi a preparação para o matrimônio? É porque você contou logo no início que você sempre teve esse desejo, né, de casar. E foi até uma das coisas que você disse, né, que o seu medo de era não entrar casar, na comunidade era de não conseguir casar, né? de não conseguir casar. Então você estaria realizando um sonho, né? Estaria realizando um sonho. Então a gente namorou longe. Então, o noivado da gente foi autorizado e aí a gente escolheu fazer o noivado aqui em Cachoeira Paulista. Porque seria mais fácil para minha família ir para a família do Laércio ir. Então eu saí de Fortaleza e vim para o nosso noivado aqui. Sim. Fizemos o noivado aqui. Aí, logo depois, voltei para Fortaleza. Quando nós íamos nos casar em abril, em dezembro, o Laércio foi para Fortaleza, foi transferido para Fortaleza. Junto com o Alexandre e a Roseni. Então, alguns membros que estavam lá foram remanejados para outros lugares. Eu lembro até que o Cristiano estava. Aí o Cristiano veio para Cachoeira Paulista, nem lembro. Umas coisas assim, foram. Qual foi? Sim. E o Laércio, Roseni e Alexandre vieram para Fortaleza. Porque aqui também explicando, né? Porque aqui dentro da comunidade internamente, nós temos os nossos remanejamentos. Pelo menos uma vez ao ano, pelo assim, menos, acontece, né, Michelin? E vai casal, vai né? casal, Vai família inteira, vai solteiro, vai padre, né? Isso. Tem esse movimento dentro da comunidade, Tem esse né? que é bom, oxigena. A vocação da gente, né? Oxigena bastante a vocação da gente. Isso mesmo. Então aí vocês casaram lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. Então lá chegou em dezembro. Nosso casamento foi marcado para abril. E foi nesse período que a gente pensou mais tempo, né, antes do casamento, de dezembro a abril. O Laércio morava na casa do Alexandre e da Roseni, que eram casados, e eu que já morava na casa dos solteiros lá, né? Na época era uma casa mista, né, rapazes e moças. E foi nesse período que a gente se preparou para o casamento. Foi muito legal, foi muito interessante. Eu lembro que meu pai mandou R$ 1.500 na época.
para eu preparar a festa. E o que eu fiz? Falei, olha, gente, então tanto vai ser lá para o jantar lá. Olha, eu vivi tantas coisas legais. Por exemplo, onde que vai fazer a festa do casamento? Aí me falaram assim, olha, tem uma senhora que ela é dona de um salão de festa e ela é da comunidade Shalom. Shalom é muito forte em Fortaleza. E eu fui nessa senhora, ela falou assim, olha, eu amo a canção nova. E eu sei que ela fez mais barato para mim. E ela ainda falou assim para mim, eu posso fazer uns docinhos de presente para você? Parece que eu ia negar. Que? Vivendo da providência. Vivendo da providência. Ela falou, então vou fazer uns docinhos. Tá bom. Aí tinha uma outra família. Nossa, como que eu esqueci o nome dela agora? É a mãe da Mariana, que era da comunidade. Sim, eu sei. Dona Isa. Dona Isa. A Dona Isa falou assim, eu vou fazer o bolo do seu casamento. Bolo maravilhoso, nunca esqueço. A Dona Isa também falou assim para mim, eu vou dar a sua roupa, né, o vestido de noiva, Sim. o aluguel. Então tá bom. Só que eu queria o vestido, mas eu queria também a roupinha da daminha e do pajem, porque eu sei da situação de todo mundo na época, né? Então, ao invés de eu ir escolher um vestido que fosse o vestido dos meus sonhos, eu já chegava na loja. A Simone que ia comigo. A Simone queria matar. Eu falava assim, olha, eu quero um vestido. A única coisa que eu queria fazer, olha, eu quero um vestido evasivo, porque eu sou gordinha, para não ficar, né, mais gorda. Mas eu queria um vestido que coubesse, ou que comportasse também a roupa da dama e do pajem. Aí eu sei que a gente fez um bem bolado ali, tinha que ter a roupa da daminha e do pajem. Conseguimos. Tudo num preço. Eu lembro que uma outra senhora falou assim para mim, olha, eu quero te dar uma cama de casal. Nossa. Você vai lá na loja e escolhe, o Laércio fala de mim até hoje, né? Eu escolhi a cama mais barata. Eu escolhi a cama mais barata, ou seja, você escolhe a cama pior que existe, Sim. é claro que ela vai estragar mais rápido, né? Mas, Michele, você escolhe a pior cama. Eu falei, Laércio, como que eu ia escolher uma cama cara? Jamais iria explorar qualquer pessoa. Mas eu escolhi a cama e ela sobreviveu ao tempo que a gente ficou lá em Fortaleza. Mas assim, foram várias coisas, a gente ganhou tanta coisa. E nisso eu já vi que foi a providência que nós ganhamos até dinheiro. E na época, a gente separou um pouco para a gente viver a lua de mel, tudo ali próximo, porque Fortaleza, assim, o Ceará é lindo e maravilhoso, você não precisava ir para lugar nenhum. O Clécio ama a praia. Eu também gosto muito. Não tanto quanto eles gostam. E a gente ganhou dinheiro, deu para pagar a nossa lua de mel, tudo. Aí nós tivemos casa de graça, apartamento de graça. Acho que a gente pegou uma noite de pousada. Só. Em 15 dias de férias, de lua de mel. E Roseni e o Alexandre, eles estavam precisando de dinheiro na época, porque estavam com um carro muito velho. Certo. E sabe, esse carro velho estraga, né? Sim. E a gente ganhou tanto dinheiro que a gente não ia precisar, que nós deixamos no bercinho do Jonas, que era o primeiro filho dela, foi o primeiro filho deles, a gente deixou lá no bercinho dele, nem lembro quanto foi de dinheiro que a gente deixou. E quando nós voltamos da lua de mel, o Laércio pegou o restante do dinheiro, o Laércio falou assim, olha, o dinheiro que sobrou tem que comprar as coisas que faltam, né? Uma mesa, não sei o quê. O Laércio comprou tudo usado. Ele falou assim, Michelinho, eu não vou gastar muito dinheiro com móveis, porque sempre a gente está mudando. Para quê? Sim. E a gente vive da providência. Deus já deu melhor para a gente na nossa lua de mel. Tudo nosso era muito usado. A não ser aquele que a gente ganhou novo, todo o restante nosso era muito. Eu lembro que a nossa geladeira, por fora, toda branquinha, bonitinha. Quando você abria, um horror de feia, toda manchada. Mas eu estava tão feliz. Eu estava casada com a pessoa que eu amava, que eu amo até hoje, né? Graças a Deus.
E já voltei, provavelmente já voltei grávida da lua de mel. E foi da Maria Tereza. Graças a Deus. E a gente vai entrar no assunto da gravidez, né? Que é um assunto forte, né? Fortíssimo para Forte, mim, né? bem Para você, para o marcante. Laércio, né? Sim, E hoje a gente contempla que ela é um milagre, né? que ela Assim, é um né? milagre, é Conta verdade. para nós um pouco como foi a gestação da Maria Tereza. Foi uma gestação de risco, sabe? Eu tenho aquela hiperemese, né? Aquele enjoo, aquele vômito, assim, o meu é agudo, assim, até a última consequência desse negócio. Eu passava muito mal, tão mal que eu perdia peso. Ao invés de eu ganhar peso na gestação, eu não ganhava, eu só perdia de tanto que eu passava mal. Ia de médico para médico e ninguém resolvia, ninguém resolvia. Até que nós ligamos lá de Fortaleza, nós tivemos uma ideia, vamos ligar no doutor Djalma, né, que é um grande amigo da Canção Nova e mora aqui próximo de Cachoeiro Paulista. O doutor Djalma nos indicou um remédio, só que era um remédio controlado. Ele falou assim: olha, a minha receita não vale aí. Ou alguém compra e manda pelo correio, ou vocês vão conseguir um médico Prescreva o que mesmo. prescreva o mesmo remédio, acreditando, e para conseguir um médico. Né? Nossa. Mas por fim conseguimos. Graças a Deus o médico acreditou, viu, foi o que fez, foi fazendo parar esse vômito. Só, Wesley, quando eu comecei a tomar o remédio, eu já tinha feito todo um malefício para Maria Tereza também, sabe? Eu me desnutri, eu desnutri a Maria Tereza. Além disso, depois da segunda gestação, o doutor Djalma foi meu médico na terceira gestação, na verdade. Mas quando eu engravidei da Maria Tereza em Fortaleza, né? Passado algum tempo, nós fomos transferidos para Belo Horizonte. A médica que me atendeu em Belo Horizonte, doutora Rita, ela fez vários exames. Não deu tempo até a Maria Tereza nascer. Foi assim, tipo, eu cheguei em agosto, novembro a Maria Tereza nasceu, então não deu tempo dela Sim. entender o que estava acontecendo, corre, corre, vamos. Foi assim, de um dia para o outro. E nem todo médico gosta de assumir, né? Assim, porque pega uma gestação já no meio de um Já no processo, meio de né? um processo, mas ela pegou de muito grado, viu? Ela gosta desde essa época ela já gostava da Canção Nova, e ela pegou o meu caso, e ela falou: menina, o que aconteceu para essa criança já nascer? E nasceu. Então, a Maria Tereza, a gente descobriu, ela teve uma paralisia cerebral. Provavelmente foi durante o parto, não sei, mas ela passou muito mal, ficou 2 meses internada na UTI entre a vida e a morte. A Tereza chegou a ter infecção generalizada, né? Eu lembro até hoje. A gente ia para a UTI, então tinha que lavar as mãos até aqui, toda aquela coisa de segurança, né? Por causa das crianças. E quando eu já ia entrando, a médica, não, espera aqui um pouquinho, você tá sozinha? Eu falei, não, tô com meu marido. Ah, então vamos esperar ele chegar. O Laércio ainda estava lavando as mãos e tudo. Chegou e falou, olha, sua filha passou muito mal à noite, ela já está tomando antibiótico, e agora, tudo que nós podíamos fazer por ela, nós já fizemos. Agora ela vai ter que reagir. Tudo depende agora da Maria Tereza. Eu só chorava. Eu passei o dia inteiro, eu não fui no banheiro, não comia, não bebi. Lá eles tinham, lá em Belo Horizonte, eles tinham fazer o bebê canguru, né? Eles mandavam a gente com camisa de botão, então a gente abria a camisa para a criança ficar encostada no meu corpo, né? No É o corpo, pele a pele, né? no pele a pele, justamente. E naquele dia eu só orava em língua, sabe? Porque eu não tinha mais palavras. Eu só queria que a minha filha sobrevivesse. Então, Misha, sua filha ela não nasceu com nenhum problema. Assim, que eu digo assim, durante o parto ela não apresentou nenhum problema. Não, não. Pelo menos não conseguiu Então ver, né? foi durante o parto que ela, Provavelmente ela teve essa paralisia cerebral, né? Não sim. sei. 2 meses internada, recebeu alta e vamos continuar. Ela assim, muito pequenininha. Maria Tereza, nós temos uma foto da Maria Tereza quase do mesmo tamanho da mão do Laércio, né?
Maria Tereza foi crescendo, mas a Maria Tereza não andava. Levamos ela no neurologista lá em Belo Horizonte. Não, ela vai andar, fica tranquila, ela vai andar, fica tranquila. Maria Tereza não falava. Até que uma irmã de comunidade, a Graça, já casada, já era avó, tudo mais. A Graça falava assim: olha, leva a Maria Tereza na Rede Sara Kubitschek, porque eles são especialistas. Me deu o número de telefone. Me insistiu até, mas eu já estava grávida da Miriam, passando mal também, né? Mas eu liguei. Falei, olha, eu tenho minha filha assim, 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 eu queria marcar uma consulta. Na época era por telefone ainda. Marquei a consulta, fomos eu e Laércio, levamos ela lá. Eles fizeram várias perguntas e marcaram uma batelada de exames para Maria Tereza. Maria Tereza tinha 1 ano e 5 meses. Com 1 ano e 5 meses, depois eles deram todo o diagnóstico pra gente, né? A Maria Tereza tinha um atraso cognitivo. Maria Tereza brincava como se tivesse 6 meses. Era um atraso grande. Para 1 ano e 6 meses era 1 ano de atraso, né? Maria Tereza não andava. Então, estava tudo precisando de ajuste. Então, foi lá que a gente começou a estimular melhor a Maria Tereza. Primeira coisa que eles falaram, põe ela numa escola. Ela precisa ter contato com outras crianças. E, de fato, o contato com outras crianças fez ela começar a falar. Mas foi uma luta sempre a questão motora da Maria Tereza. Maria Tereza deu o primeiro, assim, mas o primeiro mesmo, só assim, ó. Com 2 anos. Maria Tereza passou a andar com andador. Sim. Maria Tereza depois, órtese que ela usa até hoje, né? Maria Tereza fez várias vezes troca gessada, porque como ela ficava de pontinha de pé, então fazia troca de gesso para ir baixando um pouquinho, sim, né? Para melhorar. Aí até que em 2018 Maria Tereza fez uma grande cirurgia lá em Belo Horizonte. Isso a gente já estava morando. Essa cirurgia foi uma cirurgia no quadril. Ela tem pinos no quadril, tudo mais. Porque como foi uma paralisia cerebral, Wesley, não é físico, não é um osso que estava sim. fora do lugar, que quebrou alguma coisa assim. Não. Uma parte do cérebro que dá o comando para ela andar foi danificado. Então, você espera que o cérebro ele vai se reordenando, mas você não sabe exatamente como é. Sei. No caso da Maria Tereza, houve uma rotação no quadril, aí já estava afetando o joelho. Teve mais complicações. Uma coisa foi puxando a outra, entendeu? Então, em 2018 foi feita essa grande cirurgia, quadril, joelho, e foi colocado botox nas 2 pernas, na panturrilha, nas 2 panturrilhas dela. Só que essa cirurgia foi tão grande que gerou nela uma depressão reativa. Que eu louvo a Deus por essa depressão, você não tem noção. Porque a Maria Tereza, ao longo da sua vida, a Maria Tereza sempre foi uma menina assim. Maria Tereza, quando era pequenininha, brincava, cantava, vivia rodopiando. Maria Tereza sempre andando de pontinha de pé. Maria Tereza depois começou a ficar muito retraída. Queria só ficar no quarto, só queria ficar lendo. Sabe? É um pensamento muito rígido. Pouquíssimas amigas. Pouquíssimo. Muito inteligente. Mas eu tinha pouquíssimo conhecimento, nem imaginava que estava por vir. Quando a Maria Tereza fez essa cirurgia, que a Maria Tereza ficou com uma depressão imensa, ela já começou a ser tratada lá no Sara durante os 2 meses de internação que nós Mas como que vocês descobriram que ela estava com depressão? Ela apresentou sinais? vários. O mais difícil para mim foi a mudança de humor dela. Uma hora chorava, uma hora gritava, uma hora sorria. E a Maria Tereza sempre foi muito assim, muito quieta, sabe? Evitava transtorno, mas tinha hora que ela explodia, mas era muito mais raro. E tudo a gente imaginava que era por conta da paralisia cerebral, né? Quando ela teve essa depressão, foi tratada
por um psiquiatra e tudo. Depois ela foi levada para tinha indicação para um psicólogo. Então, tinha um psicólogo amigo lá da Canção Nova e começou a cuidar da Maria Tereza, e ele que descobriu, a Maria Tereza tem todos os sinais de autismo. Levamos para outro psiquiatra que foi acompanhando, de fato. A Maria Tereza, além da paralisia cerebral, Maria Tereza é autista, né? Recebeu esse diagnóstico com 16 anos. Então ela recebeu um diagnóstico de autismo já tardio, né? Tardio, porque tudo a gente achava que era a timidez dela. Botou tudo na conta da paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Pode ser que ela é mais tímida, porque às vezes até tem vergonha do jeito que anda. Lá, a gente pensava em coisas, né? Ela gosta muito de ficar no quarto, porque ela gosta muito de ler. Então, a Maria Tereza lia boxes e boxes de livros. Presente de aniversário para ela eram livros, mas o que já era meio hiperfoco, que a gente não entendia. Mas com o diagnóstico veio uma libertação. Por isso que eu te falo, com essa depressão que ela teve, fui abrindo portas para a gente descobrir o diagnóstico. E foi muito bom nesse sentido. É um desafio até hoje, ela tem hoje 21 anos, é um desafio. É uma menina super competente, estudiosa, né? Mas que tem certas dificuldades, ela tem dificuldade de relacionamento, assim, de interação social. Então, para arrumar um emprego é muito difícil, né? Hoje ela está fazendo estágio, porque ela quer ser professora, ela já é professora, né? Ela dá aula particular em casa e online, e ela faz estágio no Instituto Canção Nova. Está se formando em biologia. Né? Biologia, mas agora ela quer fazer pedagogia e depois ela quer se especializar em crianças com deficiência. Porque ela falou assim, olha, eu já sofri demais e eu quero ajudar outras crianças. Então, esse é a carreira, essa foi a vida da Maria Tereza até hoje, né? E nós somos um desafio para ela e ela é um desafio para nós, né? Não é fácil, não é fácil, né? Eu sou mãe atípica, né? E sempre vem aquela pergunta, como é que vai ser, né? Então, entregando nas mãos de Deus. Então, Misha, passado isso, você teve mais 2 filhos, né? Que a Miriam e o Rafael. A Miriam nasceu de 36 semanas. A Miriam ficou mais assim, internada por conta da icterícia, né? Sim. Uma menina linda, inteligente, trabalhadora, está trabalhando. Faz faculdade de rádio e TV, trabalha na TV Canção Nova. Sempre que eu tenho a oportunidade de ir para Canção Nova, e às vezes ela está ali esperando para pegar uma carona, e a gente vai batendo um papo, né? E ela fala do como que ela gosta, né? E ela é uma artista, pinta, canta, dança. O que mais que ela faz? Toca violão. Ela é toda artista, pinta maravilhosamente. O pai e a mãe, né? A mãe já toca violão, o pai tá. Mas ela tocada, acho que ela pegou a arte do pai, viu? O Laércio, que o Laércio é compositor, toca, né? Toca, canta. A gente pegou isso daí. Misha, agora vamos. E tem o Rafael, né? Tem o Rafael O Rafael tem 16 anos. Que é uma bênção também, né? Um rapaz grande, né? Paizão, né? É, nosso jogador de vôlei. Às vezes eu tô levando meu Pedro lá no futebol, vejo ele correndo lá na quadra lá, né? Para treinar. Toda segunda-feira. Toda segunda e quarta, né? Isso mesmo. Então aí eu encontro com ele também lá, né? Mas hoje você cuida da sua mãe. Hoje eu cuido. Hoje o grande desafio da nossa vida em casa é cuidar da minha mãe. Minha mãe tem 92 anos e já vai completar 5 anos que ela mora comigo. Você imagina que eu fui buscar minha mãe andando. Daqui a pouco eu fui percebendo os primeiros sinais de demência. Daqui a pouco minha mãe foi devagarinho parando de andar. Até que o ano passado, a minha mãe caiu, quebrou o ombro, o húmero, e depois de quebrar o braço, minha mãe piorou.
na cama, usar fralda. Então, eu com o Laércio trocamos as fraldas, o Rafa também ajuda, tem uma vizinha que me ajuda também, né? A Camila está fazendo um curso técnico de enfermagem Camila, filha do do Jimmy, Jimmy, da Benedita. justamente da Benedita, 18 anos, né? Ela me ajuda, ela vai todos os dias na minha casa à tarde para me ajudar, né? Com a troca de fralda da minha mãe, me ajuda a dar banho. A Maria Tereza, ela não dá conta de fazer isso, e a Miriam não para em casa, porque Sim, trabalha, trabalha e faz faz faculdade, né? faculdade. Mas a Maria Tereza já cuidou muito da minha mãe, para eu poder trabalhar, porque a Maria Tereza faz faculdade online. Então, a Maria Tereza cuidou várias vezes da minha mãe. Até fralda ela já trocou. Mas hoje em dia, na situação que a minha mãe está, hoje ela não troca mais. Então, minha mãe, Wesley, não sai mais da cama, o banho é no leito. Minha mãe hoje depende de mim 24 horas. O Laércio é meu grande companheiro nessa história toda. Me ajuda a trocar fralda. O Rafael também me ajuda a trocar fralda. E põe ela sentada, deixa deitada, vira, vai para um lado, vai para o outro, porque as costas, né, consomem. Eu tive que parar de trabalhar no setor e passei a trabalhar online para poder dar essa assistência 24 horas para minha mãe. E eu digo para você, o cuidador sofre junto com o doente, ele adoece junto. Então eu já passei por altos e baixos, até assim, de depressão, tudo, porque não é fácil. Você tinha uma vida e agora você não tem mais, porque Quem cuida precisa ser cuidado. precisa mesmo. Talvez se tiver alguém que é um cuidador, busque ajuda, porque eu busco ajuda. E o restante da família precisa dar esse suporte. Eu estou finalizando uma pós-graduação agora e o meu em logoterapia. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre cuidados paliativos. De tanto que esse tema ele é importante, sabe? É pertinente, Ele né? é pertinente demais, porque a nossa geração já está vendo os pais envelhecerem, Sim. né? Quantas notícias a gente tem de fulano de tal pediu dispensa da comunidade para cuidar de pai, cuidar de mãe, ou então daqui a pouco vem a notícia, o pai faleceu, a mãe faleceu. Então a nossa geração já está vendo isso, né? Já está, né? Eu estou com 52 anos, eu já perdi meu pai, perdi meu irmão, e a minha mãe está aí, né? Eu estou cuidando dela, graças a Deus, mas Volta a ser criança, né, Micheline? ela nem me chama por nome. Ela acha que eu sou irmã dela e eu sou a irmã mais velha, porque ela é a caçula, né? Só que ela não tem mais irmãos vivos. Só tem ela. Então, eu tô em casa, ela me chama assim, Luzia, Ana, Zinha. Então, as irmãs, ela vai me chamando pelo nome das irmãs dela. Não, né? É fácil. Só para a gente fechar esse assunto da sua mãe, então quer dizer que aquela história que a gente escuta, né, aí muito secular, muito fora, né, que o genro não quer saber da sogra, né? Ah, não é verdade. Eu vejo aí você falando, pelo jeito, assim, o Laércio te ajuda muito, né, dá muita Demais. força, né, para... No meu caso, não é verdade. O Laércio me ajuda demais a conta. Eu posso dizer para você que hoje, olha, se não fosse o Laércio, eu não sei se eu daria conta. E o Laércio, ó, você ver como que o humor ele é importante. O Laércio ele é muito bem humorado. Então, a minha mãe é séria o dia inteiro. Mas quando o Laércio chega, o Laércio faz uma brincadeira, ela ri. E essas brincadeiras do Laércio é que vão deixando
leve, mais ou menos pesada, a rotina dura de cuidados com ela. Por quê? Minha mãe usa uma sonda urinária, né? Então você tem que ter um cuidado na hora de limpar. Minha mãe come na cama, bebe na cama, minha mãe faz suas, né, faz cocô na cama, tem que dar banho nela na cama. Eu não posso deixar de hidratar ela o tempo inteiro. Então, assim, é o tempo inteiro, é, é o tempo inteiro voltado para ela. É o tempo inteiro voltado para ela. E se eu não fizer assim, ela morre, né? É uma dedicação total, Tem que ser uma dedicação, é uma cruz. É uma cruz, né? Porque não é fácil, né, Misha? Não, Pegar não é uma fácil. pessoa acamada, Não, doente. não é. Eu até eu tive a oportunidade de falar a Miriam sobre isso, né? Eu falei para ela que desde que eu cheguei, quando eu voltei de São Paulo para cá, eu vi sua mãe andando, sua mãe. Uhum. Mas eu falei, de um tempo para, assim, de um ano para cá, ela parece que foi definhando mesmo, né? Assim, É isso mesmo. e aquilo que ela andava, hoje ela vive sentada ali, às vezes toma um solzinho ali, hoje já não mais, Não né? Fica mais, deitada, é né? deitado o tempo. E então, assim, passou bastante tempo internada, né? Um tempo internada, Passou, né? Que a nossa. gente até chegou a pensar assim, nossa, ela não vai durar mais, né? Mas está aí resistindo, né? Tá resistindo. E você sabe, você é logoterapeuta, tanto quanto eu, e a gente aprende isso, né? Enquanto tem vida, tem missão. Sim, Então, esse sofrimento com a minha mãe, porque é muito bonito se tirar uma foto e pôr no Instagram, mas não é real. A realidade do dia é você acordar, respirar e dizer, mais uma rotina, um dia de rotina pesada. É mais um dia de rotina pesada. Ah, mas é sua mãe. É minha mãe, mas é difícil. sim. Eu a amo, eu cuido dela, eu não grito com a minha mãe. Minha mãe, você vai lá, tá sempre limpinho, cheirosinho, o quarto limpinho. Eu me esforço por isso, mas não é fácil. E hoje, eu acho que foi ontem que eu me confessei, e eu falava isso pro padre. Falei, olha, padre, quando eu enterrar minha mãe, eu vou enterrar com a consciência tranquila, porque essa cruz é minha e eu assumi essa cruz até o fim. Mas não é fácil, não é fácil. Não é. Não Não é é fácil, não é fácil. gostoso, Não é cheiroso, não é porque cheiroso. cocô fede, Ainda de adulto, e ainda de adulto. não é E fácil. quando dá diarreia, porque dá diarreia, às vezes toma um antibiótico já dá uma diarreia. Porque uma coisa é você cuidar, trocar a fralda de uma Um criança, né? bebezinho, Porque tadinho. criança não tem muito querer, você vai ali. Agora, uma pessoa que ainda tem vontades, né? Tem. Né? Assim, que não abre. O sonho dela é. Isso é próprio do idoso. O sonho dela é voltar para a Bahia, para minha casinha. E o que eu faço com ela? Não, o carro já está chegando para levar a senhora. O carro já está chegando para levar a senhora. E isso, com o passar do tempo ali, uma hora ou meia hora depois, ela esquece, né? Wesley, no dia do aniversário dela, ela fez aniversário no dia 4 de abril. Aí eu e o Laércio, de manhã cedo, a gente já troca a fralda dela, né? Parabéns, parabéns para você. Levamos florzinha para ela e tudo mais. Quando nós acabamos de trocar a fralda, tá fazendo aniversário hoje. É mesmo? Eu preciso trocar uma fralda. Esquece o tempo inteiro. Eu passei o dia inteiro lembrando para ela que era o aniversário. E à noite. E ela já tinha esquecido. Cada hora vinha assim. Esquece, é assim, que é uma demência, né?
E isso aí você está fazendo o seu papel, né, Micheline? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E E fica uma dica, sabe, Wes? A gente tem que pensar, quando a gente é pai, de ensinar para os nossos filhos o cuidar uns dos outros, né? Eu vi assim que uma das missões da minha mãe é ensinar para os meus filhos que é preciso cuidar. Não que eles não cuidassem antes, mas você ter dentro da sua casa um idoso doente é um ensinamento para a nossa vida. é o próprio Cristo, né? E eu vou te dizer, a minha mãe sempre fez isso na minha casa. Minha mãe cuidou de uma, duas, três irmãs doentes e uma sobrinha. Dois sobrinhos, pronto. Três irmãs e dois sobrinhos. Então, na minha casa sempre tinha alguém doente. A minha tia, Maria José, mas a gente chama de Zinha, morreu na minha casa. A filha da minha tia morreu na minha casa. Entendeu? E outros doentes que passaram pela minha casa e foram embora. Então, eu cresci nessa atmosfera de cuidar. E os meus filhos estão tendo essa graça de experimentar. Claro que mexeu na casa inteira. Claro que para a gente sair junto, eu preciso Desacomoda as pessoas. Não, Tira do lugar, né? o Rafael perdeu o quarto dele, a gente inventou como se fosse uma tenda para ele ter um espaço que é só dele. Que menino bom, porque sofre, mas não tá bom, mãe, aqui tá ótimo. Porque acaba que faz todo mundo se exercitar na caridade. Se exercitar na caridade. Pra gente sair junto, eu preciso pagar alguém para ficar em casa. E não é sempre que o dinheiro sobra para eu pagar alguém. Então é assim, para eu sair, o Laércio fica, pro Laércio, entendeu? Sim. É sempre assim. Tem que ficar alguém. Maria Tereza, de manhã, Maria Tereza fica. Mas não dá para eu sair toda vez, porque ela tem cuidados que precisa. Tem dias que ela está mais agitada, tem dias que ela não dorme à noite. Maior parte das vezes a minha mãe não dorme à noite. E às vezes ela passa ligada 2 dias seguidos. O médico dela, doutor Renan, troca a medicação, faz isso, faz aquilo. O remédio começa a fazer efeito, daqui a pouco Já não faz mais. Meu Deus, é assim, é uma luta. A luta diária, né? É uma luta, mas eu sei que Deus está me formando nisso, sabe, Wes? Porque eu sempre fui muito livre, até mesmo autoritária, dona de mim mesma, não sei o quê. Agora, Agora você não consegue nem sair, né? não consigo Quiser, nem né? quase sair. Você está entendendo? Então, assim, está me exercitando em muitas coisas. Na paciência, Na humildade, verdade, né? na caridade, na fé em Deus, porque às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente quer automaticamente. E não é assim, né? Não é. Caminhando já para o final do nosso bate-papo, recentemente você concluiu a logoterapia, né? Isso. A Sua especialização. especialização em logoterapia. Isso. Como que foi a Micheline se encontrar uma vocação dentro de outra vocação, né? Porque ser terapeuta, cuidar de pessoas, também é uma vocação, né? É uma vocação. Acho que é um chamado dentro da Canção Nova. Lembra quando a gente entrou? A Jonas, ele falava muito assim, né? Olha, na Canção Nova a gente cura como é? A gente é curado ajudando na cura de Na cura de outros, né? né? Sim. Então, eu conheci a logoterapia há muitos anos atrás. Eu acho que eu só tinha a Maria Tereza e a Miriam e eram bem pequenas. Eu fui num curso em São Paulo, foi até a Verinha que indicou meu nome para eu ir nesse curso. E eu fiquei assim, gente, é isso aqui. Mas, criança pequena, a gente não tem muita oportunidade de estudar, né?
Quando eu fui para Belo Horizonte, além da cirurgia da minha mãe, agora em 2018, da minha filha em 2018, em 2019 meu pai adoeceu, meu pai passou muito mal e eu vivi, e o luto do meu pai, para mim, foi muito doloroso, né? E certa vez eu tô vendo no Instagram, eu vi lá que um determinado professor, ele estava falando assim, olha, eu vou fazer uma imersão de 4 dias, 4, 5 dias, sobre logoterapia online de graça. Ah, online, de graça. Vou lá, vou fazer. Foi tão bom, foi tão bom para mim retomar aquilo lá. E esse mesmo professor, ele estava oferecendo um curso livre sobre logoterapia. E era um valor que eu podia pagar. E eu falei para o Laércio, eu queria muito fazer esse curso, porque eu estou tão deprimida. E eu estava buscando ajuda com psiquiatra, psicólogo e tudo mais. E o curso desse professor, acho que é Alberto Neri, um negócio assim, não me lembro mais o nome. Ele falou assim, olha, se você estudar 1 hora por dia, você faz esse curso em 1 ano. Eu estava com tanta sede, que eu fiz o curso em 4 meses. Nossa, devorou. Devorei. E tinha trabalhos que eu precisava apresentar os trabalhos. Apresentava trabalho, eu fazia o curso em 4 meses. Eu fiquei assim, meu Deus, é isso. E foi muito importante para mim. Eu continuei a ler, continuei a adquirir livros, ou pegava PDF, aquela coisa. Fui correndo atrás, correndo atrás. Fui transferida para Cachoeira Paulista. Um belo dia, estou vendo o Instagram, e acessei o Instagram do Luiz Henrique, que é o coordenador dessa especialização que eu acabei de fazer, dessa pós-graduação. Não sei como foi que ele apareceu, mas ele apareceu lá na minha timeline. E ele tem até hoje toda terça-feira, Café com Frank. E eu comecei a acompanhar aquele Café com Frank. Café com Frank, o Café com Frank. E ele, Frank é Victor Frankl, né, o fundador da logoterapia. E um dia ele falou, olha, eu tenho uma pós-graduação em logoterapia. Tentei a primeira vez, mas eu falei assim, eu acho que tá caro, eu não vou conseguir pagar. Voltei para trás. Passou 1 ano, 2, no segundo ano, tentei. Aí já era um valor que eu conseguia pagar, pedi um desconto, chorei, fiz tudo que precisava, né? Consegui um valor menor e fiz essa pós em 1 ano e meio. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque na Canção Nova, nós temos a Casa de Maria, né? Para atendimento, mas eu sentia falta de algo mais específico, na linha do sentido, de ter uma técnica melhor, mais apurada. Então, assim, fazer essa especialização hoje eu vejo assim, a diferença de quando eu atendo alguém para antes. Claro, tem a minha história de vida que ajuda, né? Sim. Isso agrega na hora que você vai atender alguém. O Espírito Santo, né? Ele é o grande inspirador e ele, muito mais do que qualquer terapeuta, do que qualquer pessoa que esteja atendendo, é o Espírito Santo quem quer atingir aquela pessoa, né? Mas para mim foi assim uma missão que eu sabia que já era nosso na Canção Nova, né? A missão do atendimento, do acolhimento, de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Mas eu vi que eu precisava dessa técnica e foi bom para mim, mas também está sendo bom para aquilo que é a minha missão também. Porque antigamente, há muitos anos atrás, a gente não. Quando a gente era mais voltado para a religião, a gente tinha uma aversão a tudo que era psicólogo, psiquiatra. Quando antes a gente não Tinha entendia, muito isso, né? né? E hoje também, até eu digo assim, nas novas comunidades, hoje se tem uma abertura maior, né? Sim, sim, sim. Para tudo aquilo que é É terapêutico, necessário, né? é ciência, né? Porque o homem, ele
ele é feito não só de espírito, né? Não só religioso. É uma das facetas do ser humano, né? O Justamente. homem também é mente, é corpo, né? É alma, É isso né? mesmo. Então, assim, se existe uma pessoa que ela se capacitou, se profissionalizou para atender as doenças psicológicas, por que não procurar, né? Porque a gente sabe que Deus ali faz até mais do que Mas ele se utiliza de ele nós. se utiliza do nosso Justamente. conhecimento também, né? Hoje mesmo, eu estava lá no meu setor de trabalho, um irmão da Canção Nova, né? Não é nem irmão, mas é um Um colaborador, colaborador. falando assim das dificuldades que ele estava, se eu podia ajudá-lo, que ele está com depressão, que ele está também com síndrome do pânico, né? Então está com ansiedade. Muito comum, né? E eu falei assim, claro que eu posso, né? Eu até falei para ele, eu não vou trabalhar com você espiritualidade, eu vou trabalhar com você a questão Sentido da do vida. sentido da vida, eu vou falar quando puder, eu vou falar um pouco de Deus, eu falo, por que eu vou falar? Porque você já me procurou sabendo que eu sou uma pessoa religiosa, Isso mesmo. né? Que eu tenho minha religião e minha fé, então você me procurou por causa disso. Mas eu vou usar ferramentas que não é só da espiritualidade, né? Então, para dizer, muitas pessoas padecendo de doenças psicológicas, né? Psicossomático. Psicossomática, então assim, Vazio existencial. vazio existencial, né? Então assim, aí você vai falar que uma pessoa dessa, como que ela procura Deus se ela não tem nem força nem para sair, né, da cama, né? Então acho que uma coisa não anula a outra. Não. Né? Então hoje eu acho que as duas ferramentas, né? Você levar a pessoa a um encontro pessoal com Cristo, mostrar para a pessoa assim, você também precisa se encontrar com a palavra de Deus, você precisa participar da comunhão, né? Mas você também precisa fazer isso, você precisa buscar isso, você precisa mudar isso na sua vida, mudar isso na sua rotina, né? Porque pensa assim, se uma pessoa ela está com ansiedade, a primeira coisa que você precisa falar para ela é assim, tira as telas, né? Tira a tela, diminua a tela, diminua a televisão, né? Vai ler um bom Vai ler um livro. bom livro, Vai ler a faça uma palavra de higiene mental, Deus. né? Vai ler um livro do santo. Então, Vai são contemplar a ferramentas, né, natureza. que a gente pode contribuir. Então, porque tem muitas pessoas que elas discriminam, né? Ah, eu não procuro um terapeuta, eu não procuro um psicólogo, não procuro um psiquiatra, porque eu, Deus vai me curar. Mas muitas vezes é medicamentoso, né? Só precisa tomar um remédio, Tem ela situação. precisa ser acompanhado, né, por um profissional e sem nunca deixar de buscar Deus. Sem nunca deixar de buscar Deus. É isso mesmo. E a gente tem que procurar ajuda. Sempre. Procure ajuda sempre. Não importa. Você tem que procurar ajuda. É um sacerdote, é um diretor espiritual, é um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Nós, veja, vai devagarinho, mas vai, né? Vai devagarinho, mas vai. Então, eu descobri que eu podia ajudar mais, não só na TV, não só no portal Canção Nova, mas atendendo as pessoas, né? Vou lá para casa de Maria, sento lá, atendo online. Eu gosto de uma frase de Viktor Frankl que ele diz assim: eu não posso mudar as minhas realidades, mas eu posso mudar a forma como eu vou passar por elas. Né? Isso. Então, essa visão assim de que talvez eu não possa mudar aquilo que tem me afligido, a Sim, minha vida, igual você falou, né? Sua mãe acamada em casa, você pode mudar essa situação? não posso. Pode, mas você pode viver bem essa Viver situação, bem, né? tentar viver Tentar bem, viver bem, tentar fazer com que sua mãe é viva, agir com inteligência, agir né? com inteligência, né? Você sabe que eu vi uma frase do Padre Demétrio esses dias, que ele gravou para mim, né?
Leva pra gente pro documentário. Olha, eu dando spoiler, né? Mas ele falou assim uma frase que eu não esqueci. Ele falou: olha, estude, conheça, aprofunde. Você não precisa deixar a sua cabeça lá fora para ser de Deus, dentro da igreja. Você não precisa parar de pensar para ser de Deus. Não. Estude, encontre a verdade, né? Busque. Então, por exemplo, você vai estudar, você não precisa ser somente um logoterapeuta, você pode estudar Santo Tomás de Aquino, você pode fazer filosofia. Gente, você vai estudar Aristóteles, que é assim, Que é a base, é né, a da base de igreja, né? tudo, é a base de tudo, é a base da filosofia, né? A igreja, você vai estudar Santo Tomás de Aquino, você vai estudar os santos. Sim. Então você vai encontrar a verdade. E essa verdade tem nome, essa verdade é Jesus. Vai encontrar. É uma pessoa, né, É bicho? uma pessoa, você pode fazer teologia. Uma vez eu perguntei pro professor Felipe, que eu sou admirado com ele, né? Ah, eu também, eu sou Para mim, fã. eu rasgo seda para ele mesmo. Assim. Mas para dizer assim, eu perguntei, professor, o senhor sendo um homem tão inteligente, o que te fez acreditar em Deus? E ele falou assim, quanto mais a gente estuda, o único caminho que tem e nos leva para Na Deus. verdade, Ele falou assim, não tem como. Ele falou, quanto mais eu estudar, mais eu acreditava em Deus. mais acreditava em Deus. Perfeito, perfeito. Né? Então, é isso, né, Misha? Não tem como a gente falar assim, eu estudo e hoje eu não acredito em Deus. Não. Quanto mais você aprofunda com sabedoria, com abertura de coração, você vai entender que a Justamente. perfeição é só Deus, né? Tudo que é perfeito, porque você olhar e fala assim, porque amanhece, porque escurece, porque Justamente. eu acordo, porque todos os meus órgãos funcionam direitinho. Isso. Não tem como não dizer que não há um Deus criador, Perfeito. né? É isso mesmo. Olha, e se eu tivesse que dar uma dica para quem quer estudar, sabe, Wesley? Falar assim, olha, comece pelas fontes. Então, eu quero estudar a doutrina da igreja, vai nas fontes, né? Vai no catecismo, faça um bom curso, né? Olha, tem Canção Nova, Padre Paulo Ricardo, Professor Felipe, Padre José Eduardo, tem muitos mais, Rafael Tonon, né? Tem vários, vai nas origens, vai estudar o catecismo. Eu quero fazer filosofia, ok. Uma boa filosofia é uma filosofia clássica. Você tem que começar lá da origem. Uma teologia cristã católica. Porque tem muita teologia. A teologia ela se divide. Isso é abrangente, né? É abrangente. Teologia cristã católica, né? Vai que vai dar certo. Misha, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Você usa as redes sociais? Usa o Instagram. Então, teixeira.micheline7. Você vai lá e você vai me encontrar, manda um recadinho, a gente conversa. Estou sempre lá. Eu não sou de gravar vídeos, mas eu estou sempre escrevendo alguma coisa, alguma frase, algum pequeno texto, uma indicação de livro. É assim que eu faço, né? Sempre para juntos encontrarmos uma verdade, né? Essa verdade que é Jesus. E a gente, Rotina de logoterapia também. a gente termina por aqui esse podcast, esse bate-papo passou rapidinho, né? Foi maravilhoso, né? Conhecer a história dos irmãos é maravilhoso demais. Muito obrigada por ter me convidado. Gostei muito. Não, você foi um presente para a gente nessa noite, viu? Honrada. E eu quero terminar dizendo assim, nos acompanhe pelas nossas redes sociais, né? Nós temos no Instagram também, @programa DomusCast. No nosso YouTube é DomusCast, @DomusCast. Siga
compartilha e curta também os nossos vídeos. Fica até a próxima semana, viu? Um abraço, fica com Deus.